Você já reparou como, quando somos crianças, parece que a vida é muito mais cheia de pessoas? Não necessariamente porque temos centenas de amigos, mas porque as conexões acontecem de uma forma muito mais natural. Você chega na escola, senta perto de alguém, descobre que aquela pessoa gosta do mesmo desenho, do mesmo jogo ou da mesma brincadeira. E sem perceber, uma nova amizade começa. Eu lembro perfeitamente o dia em que eu conheci uma amiga de infância no sexto ano. Ela sentou atrás de mim e perguntou o meu nome. E daí a gente começou a conversar. Detalhe, somos amigas até hoje. Então, você não pensa se aquela pessoa vai continuar na sua vida daqui a 10 anos. Não pensa se está sendo inconveniente ao chamar para conversar. E muito menos se preocupa em encontrar um horário na agenda para ver alguém. A amizade simplesmente acontece porque existe tempo e porque as pessoas estão próximas. E talvez seja por isso que muita gente sente uma certa saudade da infância. Não porque aquela época não tinha problemas, mas porque existe uma liberdade que a gente hoje só percebe depois que perde. A maior parte do nosso dia era ocupada por coisas simples: brincar, conversar, descobrir algo novo e passar tempo com outras pessoas. Só que, conforme crescemos, essa dinâmica começa a mudar. Aos poucos, a vida começa a pedir mais da gente. Primeiro vêm as provas, depois os estudos, o trabalho, as preocupações com o dinheiro, as responsabilidades com a família e todas aquelas coisas que fazem parte de se tornar adulto. E é justamente nesse ponto que o Homem-Aranha se torna uma comparação interessante aqui. Porque, no fundo, o conflito do Peter Parker nunca foi apenas sobre enfrentar vilões. O grande desafio dele sempre foi tentar equilibrar duas partes da própria vida. Existe o Peter Parker, uma pessoa comum que quer conversar com os amigos, viver momentos simples, ter uma vida normal. Mas também existe o Homem-Aranha, alguém que possui um dever, alguém que precisa aparecer quando as coisas ficam difíceis. E assumir uma responsabilidade que muitas vezes ninguém mais consegue assumir. E talvez essa seja uma sensação que muita gente conhece quando cresce. Em algum momento da vida, todos nós colocamos uma espécie de máscara. Não a máscara para esconder quem somos, mas uma que representa aquilo que precisamos fazer. É a pessoa que acorda cedo para trabalhar mesmo cansada, que precisa resolver problemas da família, que tem compromissos que não podem esperar e que muitas vezes deixam seus próprios desejos para depois, porque existem outras prioridades. O problema é que enquanto essa parte responsável da gente cresce, às vezes a outra parte começa a ficar esquecida. A parte que quer encontrar um amigo sem precisar planejar com semanas de antecedência. A parte que queria conversar por horas sobre qualquer assunto. A parte que conseguia aproveitar uma tarde simples, sem pensar em tudo que ainda precisava ser resolvido. Talvez seja aí que a solidão começa a aparecer. Não porque as pessoas desapareceram completamente, mas porque a rotina ficou tão cheia que manter essas conexões deixou de ser algo automático. É muito interessante pensar que o Peter Parker passa por algo parecido. Muitas vezes ele não perde pessoas porque não se importa com elas. Pelo contrário, ele perde momentos justamente porque existe algo que ele sente que precisa fazer. Enquanto seus amigos estão vivendo uma parte comum da vida, ele está tentando cumprir um dever maior. E talvez esse seja um dos conflitos mais humanos do personagem, porque muita gente passa por isso sem perceber. Às vezes você não se afasta de alguém porque deixou de gostar daquela pessoa. Você se afasta porque a vida ficou corrida demais. Você começa a pensar que vai conversar depois, que vai marcar algo quando estiver menos ocupado, que vai procurar aquela pessoa quando as coisas melhorarem. Só que a vida raramente fica completamente tranquila. Sempre existe uma nova responsabilidade, uma nova preocupação ou uma nova meta para alcançar. E quando percebemos, aquela amizade que antes fazia parte da rotina, agora depende de uma iniciativa que parece cada vez mais difícil. Mas existe algo importante no Homem-Aranha. Por mais que ele seja necessário, por mais que o mundo precise do herói, existe sempre uma pessoa por trás da máscara. Peter Parker continua precisando de pessoas próximas, de momentos normais e de uma vida que não seja apenas sobre resolver problemas. E talvez essa seja uma coisa que muitas pessoas esquecem quando entram na vida adulta. A gente começa a acreditar que crescer significa apenas assumir responsabilidades. Mas talvez crescer também seja aprender a cuidar daquilo que torna essa caminhada mais leve. Porque responsabilidades fazem parte da vida. Não dá pra voltar ao tempo em que a maior preocupação era escolher uma brincadeira ou combinar de encontrar um amigo depois da escola. A vida muda, e assumir novos deveres também faz parte de amadurecer. Mas o problema aparece quando a gente deixa que essas responsabilidades ocupem tanto espaço
que esquecemos das pessoas e dos momentos que davam sentido para tudo isso. Talvez o maior desafio não seja escolher entre ser um Homem-Aranha ou Peter Parker. Talvez seja entender que precisamos dos dois. Precisamos da parte que assume compromissos, que trabalha, que enfrenta dificuldades e que faz o que precisa ser feito. Mas também precisamos daquela parte mais simples, que ainda quer criar conexões, rir de coisas pequenas e passar tempo com pessoas importantes sem precisar de um grande motivo. E às vezes, as pessoas simplesmente não fazem esforço algum para manter amizades na vida adulta. Cara, às vezes uma ligação para o seu amigo, para vocês se atualizarem, já é uma forma de manter as suas amizades por perto. Não precisa de nada mirabolante. A gente tem aquele pensamento de que, quando folgar mais, a gente marca um dia para se ver. E nunca marca e nunca se vê. Isso é algo que eu sempre tive muito em mim, isso de cultivar as minhas amizades. Sempre estar marcando sair para algum rolê. E de graça mesmo, tá? Porque no final, o importante é o momento, entende? Acho que essa é a questão principal disso tudo. As pessoas têm que fazer o mínimo de esforço para manter as amizades. Esse negócio de temos uma amizade de baixa manutenção. Isso pra mim é só uma desculpa meia boca pra você continuar sendo um amigo preguiçoso. Porque no fim, talvez a solidão adulta não venha apenas da falta de pessoas ao nosso redor. Talvez ela venha do momento em que ficamos tão ocupados tentando construir uma vida melhor que esquecemos de viver essa vida com outras pessoas. E talvez crescer não seja abandonar quem éramos quando crianças, mas aprender a carregar todas essas responsabilidades sem deixar para trás a pessoa que existe por dentro.